Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Sabe, eu quando criança, eu tentava imaginar quando as pessoas me ensinavam sobre a Trindade, esse mistério bíblico. Aliás, a palavra Trindade nem está na Bíblia, ela não existe na Bíblia. É uma tentativa, ela significa triunidade, é uma tentativa de explicar algo que está além da mente e da razão. Eu ficava pensando se são três como são um, se é um como são três. Eu muitas vezes ouvi explicações que eu achava interessantes, que mostravam como as três pessoas interagem. Por exemplo, alguém, e esse é um exemplo antigo no meio pentecostal, diz que você pode comparar a Trindade com o Sol. Eu achei muito interessante. Ele diz, o astro, aquela bola que se você colocar uma chapa de raio-x para filtrar e você vai enxergar algo redondinho, o astro em si, a gente poderia dizer, esse é Deus o Pai. A luz, o seu brilho, é o Senhor Jesus. Mas o calor que você sente na pele é a ação do Espírito Santo. Mas por mais que as pessoas tentassem ilustrar essa interação, eu tinha muita dificuldade de aceitar. Eu pensava no Espírito Santo como uma coisa, como uma energia. Eu achava o Espírito Santo é um poder. Ele está executando alguma coisa para Deus, mas eu não conseguia tratá-lo como o próprio Deus. Mas quando você lê as Escrituras, isso fica claro, isso fica evidente. Não só que Ele é Deus, que Ele é tratado como sendo um com o Pai, mas que Ele é uma pessoa e não uma coisa. Interessante que uma personalidade na Bíblia, e a gente precisa perceber isso, por exemplo, quando Jesus, só reforçando a ideia aqui de que Ele é Deus, quando Jesus foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios por Beelzebul, o maioral dos demônios, Jesus começa a confrontá-los e ele diz o seguinte, ele usa essa expressão dizendo, como vocês falam isso quando eu estou expulsando demônios pelo dedo de Deus? Mas quando você compara o Evangelho de Mateus e o de Lucas, você encontra uma variável. O outro relato diz, eu estou expulsando demônios pelo Espírito de Deus. Ou seja, a ação do Espírito Santo é apresentada pelo próprio Jesus como o dedo de Deus, o toque de Deus, a mão do próprio Deus em ação. A minha ideia não é ser exaustivo, a gente pode gastar muito tempo falando disso, mas é importante que talvez, se você não ouviu sobre isso, que você comece enxergando dessa forma. A Bíblia apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Uma coisa interessante de qualquer personalidade, seja Deus, anjo, demônio, homem, é que a personalidade ela tem três elementos. Ela é composta de pelo menos esses três, esse tripé que sustenta a personalidade. Vontade, raciocínio e emoções. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz. Lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 11. Como lhe apraz. Em outras palavras, como ele quer. Então ele tem vontade. A Bíblia diz em Romanos 8, 27 sobre a mente do Espírito. Fala de raciocínio, da mente, de lógica e de razão. E Paulo escreve aos Efésios e diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ele pode ser entristecido. Agora, nós precisamos entender que ele não apenas é Deus, que ele não apenas é uma pessoa, mas Jesus o apresenta como alguém que continuaria aquilo que ele começou. Vai comigo lá para o Evangelho de João, no capítulo 14, versos 16 e 17. Jesus diz assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O texto diz assim, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Duas coisas que Jesus fala aqui. Primeiro ele diz, não estou abandonando vocês porque eu volto. A minha ausência será temporária, mas durante o tempo da minha ausência, eu vou enviar um outro. Essa palavra traduzida como outro fala outro igual em qualidade, exatamente como o primeiro daquele a quem se faz a comparação. Ele diz, vou enviar um outro ajudador. Algumas versões
né? Traduzem como ajudador, outras consolador. A palavra no original grego é parácletos ou paracletos, chamado ou convocado a estar do lado de alguém, né? Era usado para falar de alguém que pleiteava a causa de outro diante de um juiz, de um intercessor, de um conselheiro de defesa, de um assistente legal, de um advogado. É impressionante a abrangência do significado. Jesus diz, um outro igual a mim, que será o ajudador de vocês. Olha o que Jesus está dizendo, não vou deixar vocês órfãos, porque o que eu comecei, alguém do mesmo nível que eu vai continuar, até que eu volte.